Quero contar para vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre o interesse do tricolor do Morumbi pelo Matias Rojas, né, meio-campista paraguaio que atua no Racing de Avellaneda, na Argentina, né, jogador da seleção do Paraguai, e hoje é certamente um dos grandes meio-campistas que ainda estão jogando aqui na América do Sul. Meio-campistas camisa 10, meio-campistas criativos. Enfim, quando a gente pensa em meio-campista, hoje não é muito complicado, não é muito difícil você associar esse jogador ao Matias Rojas, né, que é um jogador que realmente está, neste momento se configura aí como uma grande oportunidade de mercado para o São Paulo, meus amigos. É isso mesmo. O Rojas vai ficar livre no mercado agora no meio do ano, o que significa que o São Paulo já poderia ter com o jogador um pré-contrato assinado, ou então o Tricolor pode destinar alguns valores, ainda que não muito, né, porque não é um jogador hoje tão caro assim, mas para as condições de São Paulo não seria tão fácil assim. Contudo, o jogador tem contrato até no meio do ano com o Racing de Avellaneda e já deixou claro que não quer continuar jogando no futebol argentino. Há questões também ali para nós avaliarmos com mais calma sobre a própria condição do clube argentino de continuar pagando aí os salários para o jogador, né? O jogador, quando fica um tempo jogando na Argentina, depois de um certo tempo, ele precisa necessariamente ali assim, ter aumento de salário. Esse salário é em dólar, né? Não dá mais para a equipe argentina ficar pagando salários em dólar para os seus jogadores. Por quê? Porque está faltando dólares na Argentina, gente. A coisa é grave, a crise cambial é muito séria na Argentina. E isso está fazendo com que alguns jogadores ali que não sejam argentinos, pouco a pouco, fiquem aí à disposição do mercado para outros times contratá-los, né? O Rojas é um desses jogadores que cada vez mais ali está próximo do futebol brasileiro. Quando a gente olha para esse jogador fora do mercado argentino, a gente consegue ver nos times ali, certamente, de baixo clero, médio clero ali do futebol europeu, né? Um Sevilha, por exemplo, alguns times ali da Itália. A gente, né, pode ver perfeitamente ali o Rojas no futebol da Major League Soccer. A gente pode vê-lo também em dois lugares, né? No futebol mexicano e também no futebol brasileiro. Então esses seriam os destinos ali do Matias Rojas. Contudo, hoje a Europa não sinaliza, nenhum clube da Europa sinalizou até o momento a possibilidade de contratá-lo. Até o momento, nenhum clube da Major League Soccer também. E até o momento, nenhuma equipe mexicana também deu a entender que quer contratar o jogador. Acho até que estão dormindo no mercado, porque de fato se trata de um jogador bem interessante sim, e que poderia cair muito bem em várias equipes desses países aí. Na minha opinião, sobretudo nas equipes do futebol mexicano e também aqui no Brasil em algumas equipes. Para mim, uma delas, a principal, talvez seja o São Paulo Futebol Clube. Tá bom, gente? São Paulo e também o outro interessado aí que está muito fortemente atrás desse jogador, que é o Atlético Mineiro, tá? O Inter também está interessado nesse jogador, de tal sorte que o São Paulo vai ter que realmente ser muito protagonista nessa tentativa pelo Rojas, senão pode perder o jogador para o Inter, que é um dos interessados, e também para o Galo, que é interessado. O Codê gosta muito de meio-campistas como o Matias Rojas, né? Então ele pode perfeitamente ali ir para o Galo também, se o São Paulo não tomar cuidado. Até em virtude disso, o São Paulo pode e deve, né, ir para cima desse jogador, gente, e aproveitar essa oportunidade de mercado aí e contratá-lo. Não vai precisar pagar muito, né? É um jogador que de fato não tem um salário muito pequeno lá no Racing, mas não seria um salário alto aqui no Brasil também. Daria para receber um salário aí, assim, mais ou menos, gente, na medida dos salários aí que o São Paulo tem pago para alguns jogadores. Não precisa ser um salário muito alto não, né? Mas também não precisa ser um salário tão absurdo. Não pode ser 100 mil reais, né? São Paulo está pagando, por exemplo, aí algo em torno de, né, 300 mil para o Raí Ramos, para você ter uma ideia. É um absurdo que acontece no São Paulo, né? A ideia é pagar 300 mil pelo Raí Ramos por mês, né? É um negócio assim impressionante. Então, gente, por que não um salário mais ou menos nesse valor, um pouquinho mais alto, 350 mil? Eu acho que o Rojas aceitaria neste momento. Agora, aceitaria se o São Paulo for para cima dessa contratação, porque se esperar muito, e aí vai ter, na verdade, uma disputa com outros clubes, e aí também a questão salarial começa a pesar, porque outros clubes podem querer oferecer um salário muito maior para o jogador. De concreto, o Galo fez ali uma sondagem, né, direta, já falou ali com o staff dos jogadores, né? O Inter não fez ainda, e o São Paulo ainda não dá para saber direito. Alguns dizem que sim, outros não. Eu prefiro acreditar que ainda não fez essa sinalização, mas na interna do São Paulo dizem que de fato há o interesse pelo Rojas. Seria muito interessante a contratação desse jogador argentino. Falemos um pouco sobre ele, as suas características, como é que ele pode se encaixar nessa equipe do Tricolor. Fique comigo até o final. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da
o 1xBet para você que gosta de uma aposta esportiva. O 1xBet é uma gigante mundial bookmaker, né, que atua no mundo inteiro, patrocinando também inúmeras equipes do futebol mundial, como o Liverpool, o Barcelona e muitas outras, né? Não fica te enrolando na hora de entregar os seus rendimentos. Então, para você que curte uma aposta esportiva, se liga aí na 1xBet usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se você já é inscrito lá usando meu link, então, se for apostar, use e abuse de usar o link, de usar a 1xBet, tá bom, gente? Se não for ainda inscrito pelo nosso link, se inscreva, mas pega o código promocional 1xJosa, coloca lá que assim, é um código identificador para mostrar para eles que você chegou na 1xBet por causa da dica deste canal. E de quebra, eles vão continuar a patrocinar aqui o meu trabalho, tá bom, gente? Ok, dicas. Olha só, meus amigos, o pessoal tá ganhando muita grana com essas dicas que eu tô deixando aqui quando eu falo da 1xBet. Tá? Muita dica mesmo. A dica de amanhã é algo bem inusitado, porque pra gente finalizar o mês da mulher, vai ter muito jogo importante aí amanhã, vai ter muito dinheiro envolvido nessas partidas, e são partidas que dá para você realmente ganhar apenas se você votar, né? Você colocar ali, apostar em gols, já dá para você ganhar. Vamos entrar nessas partidas, pegue um lápis e uma caneta para você anotar aí todos esses jogos. Dá para você fazer algumas combinadas, umas 3 combinadinhas, ou uma combinadona aí, dá para ganhar um bom dinheiro aí. Olha só, gente, que interessante aí para você apostar. Internacional contra a equipe do Cruzeiro, né? É um confronto equilibrado, na minha opinião, as duas equipes vão marcar, né? As duas estão mais ou menos bem ali na temporada. Então, como as duas vão marcar, uma aposta mais segura é, no mínimo, 2 gols nessa partida, tá bom, gente? Inter e Cruzeiro, pelo menos 2 gols nessa partida. Atlético Mineiro contra Real Brasília, né? O Galo não tá tão bem assim, o Real Brasília tá horroroso, não tá bem. O Galo deve vencer essa partida até com certa facilidade. Você quer ser mais bem conservador, coloca Galo ou empate, mas dá pra vencer com o Galo aí. Se quiser também pode colocar que vai ter mais de 2 gols na partida, que tá tudo muito bem, né? Flamengo contra o Ceará. É vitória do Flamengo, o Ceará é uma equipe muito fraca, muito fraca. O Flamengo é uma das melhores equipes do futebol feminino hoje do Brasil. É o Flamengo vencendo, até no primeiro tempo, né? Mas coloca a vitória do Flamengo ali, tranquilo, que tá tudo muito bem durante o jogo mesmo, né? São Paulo contra o Avaí Kinderman. São Paulo, né, que teve denúncias aí da jogadora Formiga, né, falando das condições ali no tricolor. Só que se as condições não são tão boas no Morumbi, para o futebol feminino, lá no Avaí Kinderman também não tá nada bom não, né? Então a coisa tá complicada lá pro Avaí. São Paulo deve vencer esse jogo. Se você não tá muito apostando no tricolor, não tá muito confiando, coloca aí empate e vitória do São Paulo. Mas o São Paulo deve ganhar essa partida aí contra o Avaí Kinderman. Corinthians contra o Atlético Paranaense. O Atlético não tá tão mal assim, mas o Corinthians é o líder da competição, tá sobrando na competição. São 4 jogos, 4 vitórias, um time assim, realmente espetacular. Deve vencer essa partida sem dificuldades. Então o Corinthians deve ganhar aí. 2 jogos que vão ser decisão, gente, que envolvem equipes aí grandes, né? Então, portanto, elas estão devendo aí um pouco nessa temporada ainda, precisam ganhar essas 2 partidas. O Inter vai jogar pelo Campeonato Gaúcho a semifinal contra a equipe do Caxias. Na minha opinião, o Inter leva isso daí. Se quiser ficar mais tranquilo, coloca a classificação no Inter, mas o Inter deve ganhar esse jogo aí. E o outro jogo é Bahia contra a Jacuipense. O Bahia tá dando sinais de melhora, né? A Jacuipense é uma equipe que joga realmente muito duro, tem um jogo físico interessante, mas eu acho que o Bahia deve levar. Tá na dúvida, coloca Bahia ou empate nessa partida aí. Tá bom, gente? Já anotou então? Olha os jogos. Inter contra Cruzeiro pelo feminino, né? No mínimo vai sair 2 gols aí nessa partida. Atlético Mineiro contra Real Brasília. Galo deve vencer. Pode colocar também Galo empate, mas Galo vai vencer. Flamengo e Ceará. Flamengo facilmente. São Paulo e Avaí. São Paulo ou empate, ou só o São Paulo, ou pelo menos 2 gols. Corinthians versus Atlético. Corinthians fácil. Essa daí, se você quiser colocar Corinthians no primeiro tempo, na boa, você ganha, tá? Internacional e Caxias pelo Gauchão. Semifinal da Inter. Pode colocar Inter ou empate. Bahia e Jacuipense. Na verdade, não. Inter ou empate não. Inter, né? Ou então o Inter classificado. Bahia e Jacuipense, você pode colocar Bahia ou Bahia e empate, tá bom, gente? São essas dicas da 1xBet aí. Não deixe de fazer a sua fezinha lá na 1xBet, tá bom? Fechando parênteses, voltando a falar aqui do Matias Rojas, tá bom, gente? Olha só. Trata-se de um meia raríssimo, né? Um jogador que tem aí uma tendência a ser um típico camisa 10, assim, por excelência, né? É um jogador que trabalha muito bem naquele texto ali. Assim, gente, ele trabalha muito bem a partir do balão do meio de campo, né? É um jogador que organiza muito o jogo. O Rojas, na verdade, é um jogador que está entre um 8 e um camisa 10, né? Ele está entre um 8 porque ele é também um organizador, um jogador que faz aqueles passes brilhantes, aqueles passes em profundidade. É um jogador que de quando em quando conduz a bola, não faz muito isso, mas quando conduz também consegue gerar segurança para sua equipe e sempre que conduz espera o momento oportuno para fazer o passe, né? É um jogador, na minha opinião, que poderia jogar um pouco mais à frente, inclusive, se
Acho que ainda falta essa sacada para algum técnico de colocar o Rojas um pouco mais à frente ali, como talvez um falso 9 em algumas situações, né? Um segundo atacante, na minha opinião, ele pode render muito, mas até hoje nunca foi experimentado muito nessas funções, não. Agora, é um jogador que tem uma organização de jogo primorosa, tem um passe muito bom, cada vez mais está pisando na área, é um jogador elegante, alto, na arquibancada os seus olhares vão encontrar, sobretudo um jogador como Rojas dentro de campo, é um jogador de altíssimo nível técnico, né? Muita habilidade, né? Drible, cabeceio, passe, né? Sabe, assim também segurar um pouco a bola ali em algumas situações, né, fazendo ali um pivô, cadenciando o jogo, enfim, é um jogador que poderia cair com uma luva nesse meio de campo do São Paulo, sabe? A gente olha para o meio de campo do São Paulo, a gente percebe que é complicado a gente encontrar criatividade nessa meiuca do tricolor do Morumbi. O Rojas é o jogador que entrega, sobretudo nessa questão da criatividade aí, né? É um jogador que tira muitos coelhos da cartola. O que acontece com o Rojas? Qual é o ponto nele que a gente precisa pensar, na verdade, né? É um atleta que tem uma tendência, em alguns momentos, a sumir um pouco da partida. Ele não é tão intenso assim durante os 90 minutos, né? Eu acredito que isso aí talvez seja em virtude de que ele não anda muito feliz atuando pela equipe argentina. Já tem um tempo que ele tá lá, já tem um tempo que ele quer sair. Talvez essa seja uma das explicações. Ou então talvez isso seja mesmo um defeito do jogador, porque no Lanús, né, na verdade no Defensa ele não jogava assim, né? Ele conseguia, Lanús, perdão, ele jogava melhor, ele conseguia entregar muito mais durante os 90 minutos do que ele entrega no Racing. Acho que ali é na verdade uma questão com o clube, ele não está muito feliz, ele precisa sair, ele quer sair, acho que é por causa disso. E ele se afeta um pouco sim com essas condições. Agora dentro de campo é um protagonista, é um jogador de uma inteligência absurda, uma visão panorâmica gigantesca, uma visão de campo muito ampla, né? E é um jogador que quando a equipe não está bem, ele tem uma tendência a dar algumas dicas para os jogadores para acertar essa equipe dentro de campo. Contudo, quando ele dá essas dicas e ele percebe que os jogadores não seguem muito, a equipe continua ali atuando muito mal, e aí parece que ele desiste um pouquinho do jogo, né? Então é um cara que tem essas chaticezinhas aí. Agora, é um cara de muito talento. Você vai ter no São Paulo, você torcedor do Tricolor, um jogador de altíssimo talento, de muito talento, né? Que pode perfeitamente não jogar tão bem num ou no outro jogo, mas você sabe que quando a bola chegar nos pés dele, alguma coisa pode perfeitamente acontecer, porque ele é criativo, ele realmente é bem diferenciado para o contexto dos meios campistas que hoje estão no futebol da América do Sul. Então eu diria que é uma grande oportunidade de mercado para o Tricolor, né? Por certo que não tem dinheiro, mas tem que fazer essa tentativa aí. Por quê? Porque a questão ali, na verdade, vai ser pro salário, né? Apenas por salário. O Racing não vai dificultar a saída do jogador neste momento, né? Não vai custar caro, né? Vai ser uma pequena luva na prática que o São Paulo vai ter que pagar aí para a equipe de Avellaneda, né? Uma pequena luva, na verdade, luva você paga para o jogador, mas você entendeu, né? Metaforicamente, é como se fosse uma pequena luva aí que o São Paulo vai pagar no caso aí para a equipe de Avellaneda, né? E a questão ficaria pelo salário. Acho que o São Paulo tem praticado alguns salários aí que estão à altura daquilo que gostaria de ganhar o Rojas. Não precisa nem ser tanto assim como alguns do São Paulo estão ganhando. Mas acho que numa faixa de 350 para 400 mil reais, neste momento ele aceitaria. Se demorar muito mais, aí vai ficar mais complicado dele aceitar. Então o São Paulo tem que buscar essa contratação o mais rápido possível, porque é uma oportunidade de mercado. Não é todo dia que surge um camisa 10 assim, livre à disposição no mercado. E o São Paulo não pode perder para outras equipes aí. Se não tem grana, tem que ter pelo menos competência, gente. E se não tem ninguém para fechar esse acordo aí, contrata alguém, chama alguém intermediário para buscar esse jogador na Argentina. Manda alguém na Argentina para conversar com o staff dele, né, porque isso pode fazer realmente muita diferença no sentido de contratar o jogador para o Tricolor e ele não ir para um outro clube aqui do futebol brasileiro. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu queria falar do Rojas para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo, caso tenha curtido, por gentileza, e divulgue aí o trabalho aí para os seus amigos e amigas são paulinos. Tá bom, gente? Muito obrigado. É isso.